Olá pessoal, aqui é a professora Ana Lívia. Hoje nós vamos trabalhar a teoria da burocracia. Essa palavrinha recebe muito preconceito, não é mesmo? Mas vamos olhar por um lado diferente hoje. Imagine um mundo sem ela, um mundo sem burocracia, cada um criando suas próprias regras, fazendo o que quer, a hora que quer, como quer. Daria certo no ambiente empresarial? Tenho certeza que não. As pessoas são muito diferentes. Possuem culturas diferentes, prioridades diferentes, formas de trabalhar diferente, se relacionam de maneira diferente e assim por diante. Sem falar na diferença entre idade, enfim, de gênero, são questões que realmente dificultam a execução padronizada do trabalho. Bem, quem valorizou esse termo pela primeira vez no mundo dos negócios foi Max Weber. Max Weber criou a nossa chamada teoria burocrática. São características da burocracia, a existência de normas e regulamentos que vão conduzir todo o processo administrativo. Outra característica importante da burocracia é o caráter formal das comunicações. Quem aqui nunca passou por uma situação de, por exemplo, informar algo falando para alguém, então fazer uma ligação, olha, recado, anota aí que você tem uma reunião amanhã às 14 horas. Ok. Aí alguém fala, não, ninguém me avisou, isso não está escrito em lugar nenhum, como que você prova isso? Então, a teoria da burocracia vem para registrar as informações por meio de comunicações efetivas, tá? Isso da comunicação é importante em todas as esferas de gestão, né? Então, por exemplo, nós vivemos em um mundo com informações muito aceleradas. Se não tiver um padrão de registro de comunicações, principalmente se você trabalhar com uma equipe grande, se torna praticamente impossível manter todo mundo atualizado sobre as práticas empresariais. Terceira característica, vamos lá. Caráter racional e divisão do trabalho. Eu sei especificamente qual é a função de cada cargo dentro da empresa. E essa divisão é feita de maneira organizada e racional. Outra característica é a impessoalidade nessas relações. Ou seja, eu posso ter variações entre cargos e entre pessoas ali na empresa, mas isso acontece de acordo com a hierarquia organizacional e não porque a Ana Lívia está em determinado cargo, tá? Então imagine só, eu tenho dentro de uma escola, por exemplo, professores que são diferentes. Eles estão dentro de uma escala de trabalho com um plano de ensino. Esse plano de ensino vai fazer com que os alunos aprendam aquela determinada disciplina, independente se for a Ana Lívia que vai lecionar ou outro professor, ok? Então, eu posso ter características individuais, mas eu não posso ter com que o objetivo da empresa não seja atingido, ok? Outra característica da teoria burocrática é a questão da hierarquia de autoridade, representada por meio do organograma. A hierarquia significa que eu tenho alguém que manda em outras pessoas, que manda em outras pessoas. Eu estou utilizando a palavra mandar, mas eu quero dizer que são momentos em que determinado cargo tem caráter de autoridade sobre os outros níveis da organização. Ok? Sendo que os níveis mais altos têm um nível de autoridade maior do que os níveis mais baixos. Além disso, nós temos também, dentro da teoria burocrática, as rotinas e os procedimentos padronizados. Para justamente, eu tenho, às vezes, a troca de um funcionário, eu não preciso parar tudo e reinventar a roda. Aqueles procedimentos já estão determinados e vão passando de uma pessoa para outra. Mais uma característica é a questão técnica e meritocrática. Então, se eu ocupo um determinado cargo, é porque eu tenho as competências necessárias para atender os requisitos da vaga, ok? Além disso, eu tenho uma evolução importante da especialização da administração, ou seja, eu tenho a área de gestão financeira, a área de gestão de recursos humanos, a produção, e isso faz com que as pessoas sejam especialistas naquelas áreas de gestão. Isso aumenta a produtividade organizacional.
Isso faz também com que os participantes se tornem cada vez mais profissionais por meio da profissionalização das suas carreiras, ok? O grande objetivo por trás de tudo isso é a previsibilidade do funcionamento organizacional. Aqui no Brasil, nós temos uma situação muito específica, né? As relações entre o setor privado e público são muito marcadas pela presença de burocracia. Bem, outros países também têm esse cenário, mas no Brasil nós estamos acostumados com um nível de burocracia muito alto relacionado ao governo, né? E isso faz com que o exagero da burocracia em relação aos outros países. Esse exagero traz como consequência lentidão em muitas tarefas. A ideia é que Weber defende, e que eu acredito também, é que a burocracia é necessária, porém o exagero da burocracia se torna uma burocracia ineficiente. Quando a burocracia foi criada, ela foi criada para o aumento da eficiência. E se eu utilizo a burocracia de uma forma incorreta, provocando lentidão nos processos, eu vou prejudicar as organizações, sejam elas públicas ou privadas. Dessa forma, a utilização moderada da burocracia é o ideal, porque ela vai buscar a eficiência das organizações.